Fala pessoal, bem-vindos ao canal Abre Chaves, eu sou o Pedro e não se fala em outra coisa a não ser a polêmica da jornada 6x1. Eu queria usar esse vídeo para mostrar para vocês como a tecnologia é uma e talvez a única saída para esse problema. Antes de entrarmos no vídeo, é importante dar alguns avisos. Pois bem, esse canal, se você chegou agora e nunca viu nenhum outro vídeo, esse canal só fala de tecnologia. Então, a minha intenção não é julgar se esse regime 6x1 é bom, é ruim, de que forma isso afeta a vida do trabalhador. E, aliado a isso, obviamente, eu quero mostrar para vocês como que a tecnologia está inserida nesse contexto e como ela pode resolver esse problema, certo? Então, eu não quero julgar se isso é bom ou se é ruim. Só vamos tentar entender o sistema de forma inteligente, sem paixões, ok? Então, bora lá. Antes de irmos para o exemplo, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, o que é o regime 6x1? Olhando uma matéria da Exame, veja bem, aqui tem uma explicação. Eu vou colocar o link depois na descrição para vocês entenderem. Mas, basicamente, nós temos um regime padrão, que é a jornada 44 horas semanais, que são 8 horas por semana mais 4 horas no sábado. Beleza? Isso é o mais comum que nós vemos nos locais. Mas existem comércios que precisam funcionar de uma maneira diferente, que abrem fim de semana, abrem feriados. A gente consegue ver isso muito em shopping, que aí, no caso, é a jornada 6x1. Então, a pessoa trabalha 6 dias e folga 1, certo? E essa folga, às vezes, não necessariamente no domingo ou no sábado, o que comumente se vê, mas a folga pode ser na segunda, na terça, na quarta, qualquer outro dia. Ela tem que trabalhar 6 dias e folgar 1. E aí, a partir disso, você já entende algumas complicações que isso pode trazer. Mas vamos a um exemplo. Por que essa jornada existe e de que forma que ela pode ser resolvida? Um dos últimos vídeos que eu fiz para esse canal é exatamente explicando como que a tecnologia pode afetar a produtividade e gerar riqueza. Se você não viu, é importante que você veja, porque ele dá um pouco do prelúdio, como um pouco do contexto do que eu vou falar mais nesse vídeo. Mas eu gostaria de retomar o exemplo que eu usei naquele vídeo, que é de uma padaria. E como é que funciona essa sistemática? Pois bem, se você entender esse exemplo da padaria, pode ter certeza que você vai entender esse exemplo para qualquer outro tipo de comércio, qualquer outro negócio e entender, acima de tudo, como a tecnologia afeta a produtividade e pode, mais uma vez, gerar riqueza. Então vamos ao exemplo da padaria. Olha só, imagine que de um lado você tem pessoas que adquirem pães, correto? É disso que vive uma padaria. Então, aqui nós temos pessoas. E digamos que essas pessoas elas têm a capacidade ou a disponibilidade de comprar R$ 5 de pães todos os dias, cada uma delas. Portanto, somadas, elas têm condições de comprar 25 dinheiros de pães. Do outro lado, nós temos a padaria. Uma padariazinha, certo? Padaria. Perfeito. E o que uma padaria faz? Pães. Então, um pãozinho. Perfeito, certo? Mas como esse pão é produzido? E esse que é o importante. Aqui que está a essência para você entender como funciona uma padaria simples ou qualquer outro comércio e parar de cair em armadilhas ou tirar conclusões precipitadas sobre esse problema da jornada 6x1. Quando eu pergunto para você o que é necessário para que uma padaria faça o pão, então você pode pensar no padeiro. É o padeiro aqui, chapéuzinho de padeiro. Então, o padeiro aqui representam as pessoas. Você pode também lembrar que é necessário farinha. Então, a farinha ela representa os insumos. E para fazer pão, você precisa de farinha, água, açúcar, sal, uma série de coisas. Mas vamos pensar só na farinha. Então, nós temos farinha. Você precisa também de máquinas, né? Máquinas, às vezes, e não só máquinas, mas ferramentas de uma forma geral. Você precisa de colher, você precisa de uma vasilha, você precisa de uma série de coisas para preparar os seus insumos, o seu material e tudo mais. Então vamos pensar que isso aqui são ferramentas. E, mediante a tudo isso, você precisa de uma receita de como fazer um pão. E aí as receitas aqui, elas estão no contexto de processos. E aí a gente pode chegar na seguinte conclusão. Claro, aqui de uma forma bem simples e lúdica para que você entenda como que isso funciona, tá? Então a gente pode chegar aqui. A produção de um pão, ela é igual a processos mais pessoas mais ferramentas mais insumos. Perfeito? Se você olhar para qualquer coisa, uma loja de roupas, uma grande indústria farmacêutica, você vai entender que
Esses 4 elementos estão presentes em tudo. Como é feito, quem faz, ferramentas que auxiliam no preparo e os insumos, né? O material, a matéria-prima para produzir aquilo. Agora pensa o seguinte, vamos dar preços para cada uma dessas coisas para entender quanto que custa a produção do pão no final das contas. Digamos que, então, para você, os processos para você manter como faz, a ordem que as coisas são feitas, o momento em que elas são feitas, tudo isso é parte de um processo. Digamos que isso custa para a padaria 10 centavos. Uma padaria, naturalmente, ela é composta não só pelo padeiro, mas ela precisa de outras pessoas que desempenham outros papéis. Pode ser que tenha só o padeiro, ele faz o pão, ele vende, ele administra, ele limpa a padaria, ele faz tudo. Mas você precisa ter mais pessoas e isso tem custo. Todos esses processos têm custos. Então vamos pensar que no conjunto, independente do tamanho de padaria e tal, para cada pãozinho que você faz, você gasta então 20 centavos em pessoas. E aí, de ferramentas, você gasta 10 centavos. Ferramentas aqui inclui tudo. A máquina que faz o pão, a colher, as vasilhas, tudo. E aí de insumos, né, de farinha, de tudo mais, você gasta mais 10 centavos. No final, nós temos 50 centavos, então, custo de produção do pão. Ó, 50 centavos. Beleza, beleza. Importante lembrar que um dos primeiros vídeos que eu fiz nesse canal, eu expliquei o que é tecnologia. E, naturalmente, as pessoas tendem a pensar que tecnologia é aquilo que está acontecendo no momento ou que vai ser feito no futuro. Mas, na verdade, tecnologia é, no fundo, como as coisas são feitas. Partindo desse princípio, você vai entender que em todos esses elementos aqui existem tecnologias aplicadas na forma como as pessoas trabalham, até nos processos de como é feito. Então, a ordem que você faz as coisas, a quantidade de insumos que você usa, de que forma as ferramentas auxiliam nesse preparo, todos esses passos aqui você tem tecnologia inserida. Não é errado pensar que quando você propõe um método de trabalho, uma forma de trabalhar, a quantidade de horas, isso também é parte de uma tecnologia. Não tão palpável e concreta como um telefone celular ou esse computador no qual eu gravo, mas sim, é uma tecnologia. E quando falamos de forma de fazer coisas, você pode mudar essas formas, melhorando ou às vezes tentando coisas novas, que é a maneira como a ciência evolui. A ciência evolui tentando coisas novas e encontrando melhores caminhos. Então, rapidamente, para vocês entenderem essa sistemática que eu criei aqui, olha só. Se você pegar, então que as pessoas têm R$ 25 para comprar pão e o pão custa 50 centavos, você vai rapidamente entender que a capacidade dessas pessoas de comprarem pães resulta em 50 pães, correto? Essa é a quantidade de pães que todas as pessoas de um bairro, de uma cidade, aqui representando toda a sociedade, tá? São cinco hominhos palitos, mas ok. Em qualquer um desses elementos, se você mexer para cima ou para baixo, se você encontra formas melhores de fazer o pão, em qualquer um desses elementos, processo, pessoas, ferramentas ou insumos que você alterar, isso vai afetar o preço do pão. O padeiro é um cara muito esperto, muito inteligente. Ele entendeu que se ele mudar alguma ordem, ou se ele mudar o horário, ou se ele fizer alguma coisa diferente nesse processo, ele consegue reduzir o custo do pão, o custo do processo. Então, digamos que em processo, ele tenha ganho metade também de eficiência. Ele aumentou em 100%, ou seja, de 10 centavos caiu para 5. Agora o custo do nosso pão é 45. Veja aqui, as pessoas aqui, elas têm o seu salário, elas têm esse é o valor disponível para comprar pão. Você pode usar e desdobrar esse exemplo para pensar que elas também têm dinheiro disponível para comprar outras coisas em outros exemplos. Mas vamos nos ater ao pão aqui para ficar simples. Pois bem, o pão agora custando 45 centavos, se você mudar o valor dele para 45, agora essas pessoas vão conseguir comprar aproximadamente 55 pães. Cada uma dessas pessoas aqui tem R$ 5 para comprar pão. Com os mesmos R$ 5, sem alterar salário, sem dar mais dinheiro para elas, elas conseguiram comer mais, elas conseguiram comprar agora um pão a mais cada uma. Se você inverter a lógica, e agora vamos dizer que o insumo dobrou de preço. O insumo então foi para 20 centavos. Vamos colocar até uma outra cor aqui. Ao invés de ser 45, aumentou em 10, ele foi para 55 centavos o pão. Cada pessoa vai conseguir, todas as pessoas vão comprar aproximadamente 45 pães. 45 pães é um pão a menos. Veja, eu não alterei o dinheiro que elas tinham. Eu só alterei a maneira de fazer. E exatamente aqui que a tecnologia entra. Você encontrar formas melhores ou mais produtivas, mais rápidas, mais baratas de produzir, afeta a vida das pessoas. De que forma? Se elas forem capazes de comprar mais coisas,
ou comprar menos coisas. E isso explica, por exemplo, como que na Idade Média as pessoas viviam bem pior do que vivem hoje. Porque hoje elas são capazes de consumir roupas e alimentar melhor, justamente por toda essa dinâmica aqui. Então vamos voltar ao nosso exemplo para a gente entender a PEC agora. O que a PEC propõe? A PEC propõe o regime 6 por 1 e esse regime caia. Beleza. Obviamente, a gente precisa considerar que nessa padaria você tem funcionários que trabalhavam nesse regime. E aqui, mais uma vez, não tem, seja quem for o dono dessa padaria, aqui ele não tem a intenção de aumentar os lucros, prejudicar a vida das pessoas, nada. Ele está tentando administrar o negócio. Se você ainda não conseguiu tirar sua paixão de lado para discutir esse assunto, tira agora, porque é necessário para você entender. O que acontece? Se você tem nessa padaria pessoas que trabalham nesse regime, normalmente os atendentes ou enfim, pode ser todas as pessoas nessa padaria, quando derruba esse regime e propõe com que essas mesmas pessoas trabalhem num regime diferente, com menos horas disponíveis, você vai exigir com que essa padaria contrate mais pessoas. Então, ela vai precisar de mais pessoas. Então, agora, ao invés de um padeiro, por exemplo, vou precisar de 2, ou quem sabe 3, que seja. E aí, naturalmente, isso vai fazer com que o preço, o custo de pessoal por cada pãozinho que você produz aumente. Se aqui você gastava 20, digamos que agora você vai gastar 30. 30, olha só, vamos fazer a conta, 50, 55. E aí você volta para o preço 55. E aí a gente cai na mesma lógica que eu tinha mencionado antes. Se o preço do custo do pão aumenta, você faz com que as pessoas tenham capacidade de comprar menos pães, porque elas têm com o mesmo dinheiro, obviamente. Então, se elas têm 25 dividido por 55 agora, você pode comprar 45 pães aproximadamente. Tá 45 os quebrados, mas a gente não pode considerar. E é exatamente o que acontece se você forçar através de uma lei com que as pessoas contratem mais. Mas aqui a gente tem que pensar em diversos cenários. Eu estou considerando uma padaria que tem capacidade de contratar mais pessoas e ajustar o seu preço e, no fim das contas, vender um pão mais caro. Mas e as padarias que talvez tenha um funcionário? Talvez ela não tenha capacidade de contratar 2. E aí, o que vai acontecer? Ela vai fechar as portas, certo? E essas pessoas vão ter menos ofertas de trabalho. Se retornarmos o preço do pão para 50, só para a gente entender, se uma pessoa tem a intenção de montar uma padaria, ela vai precisar de uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de crédito, um montante. E quanto menor é o custo de produção de algo, mais pessoas têm a capacidade de começar a fazer aquele algo. Então, pensando que o pão se custasse 50, ou mesmo a tecnologia favoreceu tanta produção que o custo agora é 40 centavos. Você vai ter mais pessoas que têm o dinheiro suficiente para abrir mais padarias. Aqui faltou um pedacinho do cenário, mas vamos lá. Você vai ter mais padarias, mais concorrências, mais emprego. Agora, pelo contrário, se esse preço salta para 60, você precisa de mais dinheiro ainda. E nós sabemos que tem menos pessoas que têm mais dinheiro ou acesso a crédito para abrir padarias. E aí, nesse caso, você vai ter menos padarias. Então, resumindo, quanto mais difícil é fazer algo ou quanto mais caro custa, menos daquele algo existe. E a partir desse raciocínio, você já consegue entender de como você conseguiria resolver o problema da jornada ou o problema das condições ruins de trabalho, sem que você precisa dar uma canetada ou passar uma lei e proibir uma forma de trabalhar que vai afetar todas as pessoas, seja o dono da padaria, sejam os próprios funcionários e as pessoas que adquirem aquele produto. A forma correta e mais inteligente de resolver seria exatamente facilitando ou favorecendo com que as pessoas encontrem formas melhores de fazer ou ferramentas melhores. Em todo comércio que você vai, em todos os lugares, você tem um computador, você tem um caixa, você tem sistemas, softwares rodando lá para fazer um CRM, um controle de vendas, um controle de estoque. E pessoas que saibam usar essas ferramentas. Tudo isso tem custo. Para pensar quanto que custa uma licença do Windows hoje. Tá, tudo bem, tem uma grande galera ainda que usa o Windows pirata, mas quanto custa para um comércio comprar uma licença do Windows? Quanto custa um computador? Quanto custa treinar uma pessoa para desenvolver algo ou para operar aquele computador e conseguir fazer vendas? Se você faz um controle de estoque errado, isso gera custo. Se você faz venda errada, gera nota fiscal errado, no final você vai pagar mais imposto ou você não vai pagar os impostos necessários e gerar um prejuízo lá na frente. Então, assim, a tecnologia está inserida em absolutamente tudo. Se você encontra meios de facilitar, adquirir ferramentas de forma mais barata, que vai favorecer o teu processo, que vai permitir com que você faça o que você faz de uma maneira mais barata, isso vai favorecer todo mundo. E aí, aquele custo que, num primeiro momento, caiu para 45 centavos, vai ter uma sobra. Ou seja, se eventualmente o administrador da padaria continuar vendendo pão a 50 centavos e aí ele ter uma sobra de 5 centavos,
essa sobra ela pode ser distribuída para qualquer um desses elementos, inclusive em pessoas. Então você pode ter aqui agora, por exemplo, um investimento em pessoas, e aí você pode contratar mais pessoas, porque agora você tem uma margem. E essa margem permite com que você aumente o custo e tenha capacidade de produzir a mesma coisa que você produzia, agora com mais pessoas, ou ainda, você pode aumentar e produzir mais coisas, enfim, aqui dá para você brincar ou alterar e manipular isso de diversas formas. Essa é a maneira que eu considero inteligente de entender o problema e a maneira com a qual as pessoas deveriam defender, ao invés de ficar nessas paixões e cair em armadilhas que os políticos querem que você caia. Eles querem que você culpe o empresário vai culpar o trabalhador, e aí vocês ficam nessa briga, ou nós ficamos, eu me incluo nessa também. Nós ficamos nessa briga de quem tem a culpa, e aí, enquanto vocês sabem o que acontece, a quantidade de impostos que tanto o patrão quanto o empregado paga, quantas vezes no mês você precisa trabalhar para pagar a quantidade de impostos que você paga, enfim, todos os produtos que você consome têm muito imposto embutido, e assim vai. Enquanto isso a gente fica aqui, a gente não entende o problema e fica brigando. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa é a maneira que resolve esse problema através do uso de tecnologia, do emprego de ferramentas, de processos melhores. E isso, naturalmente, vai melhorar todas as condições de trabalho das pessoas. Beleza? Espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixe sua curtida, deixe seu comentário se você discorda, se ficou faltando alguma coisa. Mas é isso aí. Valeu, até a próxima. Abraço.